Eu vou te provar que a depressão em Jujutsu Kaisen não é uma falha de caráter, mas o subproduto inevitável de enxergar a realidade sem filtros. Existe uma maldição silenciosa que provou que o Gojo e o Geto nunca foram opostos, mas as duas faces de uma mesma tragédia. Talvez você tenha interpretado errado a dor de Satoru e Suguru, enxergando neles uma dicotomia entre o bem e o mal, quando na verdade eles eram como duas carpas, habitando o mesmo lago turvo. Eles respiravam o mesmo ar, carregado de misticismo e morte. Nadavam na mesma correnteza de sacrifícios, mas foram condenados por naturezas que, embora próximas, reagiam de formas distintas à pressão esmagadora de um mundo que exige heróis, mas consome humanos. Diferente de Mahito ou Jogo, a depressão desse universo não possui forma física que possa ser exorcizada com energia amaldiçoada ou selada em objetos milenares. Ela é uma patologia do espírito, um vazio que cresce onde deveria haver propósito. Na psicologia, falamos sobre o isolamento existencial, aquele abismo intransponível que sentimos mesmo quando estamos cercados de pessoas, e foi exatamente esse abismo que engoliu a dupla mais forte de Jujutsu. Não foram os golpes de Sukuna ou os planos de Kenjaku que os destruíram primeiro, mas a percepção lenta e dolorosa de que a pior maldição não é aquela que você enfrenta no campo de batalha, mas aquela que se cultiva no silêncio do próprio peito. Enquanto o resto do mundo aplaude a sua força, Gojo não caiu em um buraco, ele foi ficando alto demais, ascendendo a uma estratosfera onde o oxigênio da conexão humana é escasso e congelante. Ser o mais forte deixou de ser um título de prestígio para se tornar uma sentença de prisão perpétua, em uma torre de marfim feita de infinito, onde ninguém jamais poderia tocá-lo, físico ou emocionalmente. Quando você se torna um conceito, um pilar que sustenta o equilíbrio do mundo, você deixa de ter o direito de ser vulnerável. Gojo perdeu a única pessoa que via como um homem com falhas em vez de um deus com funções. A partir desse luto, ele passou a sorrir não por alegria, mas por uma responsabilidade técnica, mascarando o fato de que estar no topo é essencialmente estar desesperadamente sozinho. Enquanto Gojo se tornava um satélite distante, Suguru Geto iniciava um mergulho profundo nas águas da náusea existencial, um fenômeno descrito por pensadores como Sartre, onde o excesso de realidade causa um asco físico. Ele começou a questionar o sentido ético de sangrar para proteger aqueles que, ironicamente, eram a fonte da podridão que ele mesmo combatia. Cada vez que o Geto engolia uma maldição, ele não estava apenas ganhando poder, ele estava ingerindo o gosto de um pano imundo usado para limpar o vômito da humanidade. Esse processo gerou o que a psicologia chama de fadiga da compaixão. Um estado onde o trauma secundário de ver tanta injustiça destrói a capacidade do indivíduo de sentir empatia, transformando seu altruísmo em um niilismo agressivo. A ironia poética de Jujutsu Kaisen reside no fato de que ambos chegaram à mesma conclusão de que o mundo estava quebrado, mas escolheram remédios opostos para a mesma ferida. Geto decidiu que se o sistema é a causa da dor, o sistema deve ser erradicado, transformando seu sofrimento em uma ideologia radical para preencher o vazio deixado pela sua fé perdida. Ele não quis apenas carregar o peso, ele quis explodir a balança. Já Gojo escolheu a resistência passiva, suportando o peso do mundo sobre os ombros para que os outros não precisassem sentir a gravidade, transformando sua própria identidade em uma ferramenta de manutenção para um futuro que ele mesmo talvez nunca pudesse desfrutar.
Podemos analisar a trajetória de Geto através da lente do desamparo aprendido. Após inúmeras tentativas de salvar pessoas que continuavam a gerar maldições por pura ignorância e maldade, a psique dele colapsou sobre a futilidade do ciclo. Ele percebeu que o Jujutsu era um copo furado, sendo enchido com sangue, e essa lucidez foi o seu veneno. Ele não enlouqueceu pela sua falta de inteligência, mas por excesso dela. Ele viu a engrenagem e decidiu colocar o próprio corpo nela para travá-la. Sua depressão se manifestou como uma busca desesperada por controle em um universo ineratamente caótico e cruel. No fim das contas, a depressão deles nunca foi uma fraqueza ou uma falha de sistema, mas o resultado de uma consciência expandida demais para um mundo tão estreito e medíocre. Eles entenderam que estar vivo em um contexto de guerra espiritual constante doía de forma que nenhum remédio ou técnica reversa poderia curar. A tragédia não é que eles falharam como feiticeiros, mas que tiveram sucesso demais em compreender a natureza humana. E ao fazerem isso, perderam a capacidade de pertencer a ela. Eles se tornaram estrangeiros em sua própria pele, observando a vida através de uma vidraça inquebrável que os impedia de talvez sentir o calor um do outro. O que torna a história de Gojo e Geto tão humana é a transição de nós para o eu e o você. Houve um tempo em que o azul do céu deles era o mesmo, um tempo em que a força era compartilhada e o fardo era leve, porque era dividido. Mas a evolução de suas dores os isolou em compartimentos estanques de sofrimento. A depressão criou um hiato geográfico na alma deles. Mesmo quando estavam fisicamente próximos, eles habitavam dimensões diferentes de desespero. Eles deixaram de ser uma dupla para se tornarem dois monólogos que nunca mais se encontrariam em um diálogo sincero. Essa obra nos ensina que as batalhas mais sangrentas não deixam cicatrizes na pele, mas fendas na percepção da realidade. Gojo continuou no mundo, fingindo que o sol ainda aquecia sua técnica do infinito, enquanto Geto abandonou o mundo para tentar construir um novo sobre as cinzas do antigo. Ambos perderam porque tentaram resolver um problema humano com soluções sobre-humanas, esquecendo que por trás de toda a energia amaldiçoada e de todo o poder infinito, ainda existiam dois jovens que só queriam que o verão da juventude deles nunca tivessem acabado naquelas escadarias de Tóquio. No encerramento dessa análise, percebemos que o maior exorcismo de Jujutsu Kaisen não foi contra um espírito vingativo, mas contra a ilusão de que a força absoluta protege contra a fragilidade absoluta. Gojo e Geto foram mortos pela mesma maldição. A impossibilidade de serem apenas humanos em um mundo que exigia que eles fossem deuses. O silêncio que ficou entre os dois nos seus últimos momentos não foi de ódio, mas de um reconhecimento mútuo de que no fim a vida é a maldição mais difícil de carregar sozinho, e que eles, apesar de tudo, nunca deixaram de viver no mesmo lugar. Aquele lugar escuro onde a dor e a genialidade se encontraram para morrer. Você sabia que eu tenho um livro de poesias? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para um amigo que talvez goste de animes e uma visão poética das coisas. Muito obrigado e até a próxima.